que temos como parábola no texto de Lucas é um senhor que já em seu terceiro ano consecutivo vem querendo desfrutar do fruto de uma figueira, mas que tem sido decepcionado constantemente. Jesus havia contado essa parábola para criticar os líderes religiosos de sua época, que não estavam produzindo frutos de um caráter realmente convertido ao Senhor Deus. A estes, Jesus assevera que, caso não produzissem frutos, seriam arrancados em breve. Quero hoje destacar algumas lições dessa parábola, aplicando-as à realidade de cada pessoa que deseja receber de Deus um estímulo para fazer a sua vida se tornar frutífera. Ao lermos o verso 6 e 7, nós percebemos que Jesus se frustra quando percebe uma pessoa infrutífera. Aquela figueira, ela estava estrategicamente bem colocada. Diz no verso 1 que ela estava plantada na vinha. Ora, tal figueira estava em condições muito mais avançadas em produzir bons frutos do que aquela que porventura estivesse plantada no deserto. Mas o resultado que temos é nulo em termos de fruto. E o dono da figueira, ele ia lá procurar fruto nela ano após ano, com o coração cheio de expectativas. E imagine como seu coração se frustrara mais uma vez. Ele ainda dá um veredicto radical de sua figueira, a chama de inútil. Repare no verso 7. Para que ocupa ela a terra inutilmente? Não é diferente conosco quando Jesus vai até nós para sondar quais os nossos frutos e frustrado percebe que não temos fruto algum. Somos tentados, creio, a imaginar que os frutos que Jesus espera de nós estão todos associados ao nosso fazer. Qual não é a nossa surpresa quando descobrimos que muitos dos frutos que deveríamos produzir estão ligados ao nosso ser? São os frutos do nosso testemunho cristão, o modo como nos posicionamos na sociedade que vivemos, como somos vistos por aqueles que estão ao nosso redor. São os frutos da nossa vida devocional. Nossa devoção particular é um fator importantíssimo no crescimento cristão. São os frutos do nosso amor à igreja, o modo como nos envolvemos nos projetos da nossa igreja local. Lembre-se, ela é a menina dos olhos de Deus. E Deus nos colocou nela para que nela possamos frutificar. Você não pode deixar de produzir tais frutos, porque eles são essenciais para alguém que deseja prevalecer diante das dificuldades da vida. Você precisa ter em mente que ter folhas somente, aparência, pode impressionar à distância, mas na proximidade, o que faz encher os olhos são os frutos. E Deus está buscando os frutos e não as folhas. No verso 8 do nosso texto, percebemos que ainda há quem interceda pelos crentes infrutíferos. O servo desse senhor se apiedou da figueira infrutífera e rogou: Senhor, deixa este ano, até que eu cave de redor e coloque estrume. O pedido insistente desse bom servo pode ser melhor compreendido se traduzirmos o deixa este ano por perdoe este ano. É bom sabermos que ainda temos bons servos a interceder por nós ainda hoje. Quantas vezes nós mesmos já estávamos nos sentindo como que derrotados e de repente Deus coloca em nosso caminho pessoas para servirem como nossos ajudadores. Este deixa este ano persiste.
mas não pode ser considerado um fim em si mesmo, a ponto de não querermos mudar, a nos acostumarmos com a ajuda. E como se dizia antigamente, o costume do cachimbo faz com que a boca fique torta. Eu creio que deixa este ano tem a ver com ainda temos jeito. Ninguém é irrecuperável no reino de Deus. Temos tratado de muita gente esmagada, mas que Deus tem sido restaurador de alma e corações triturados. Deixa este ano tem a ver com a limite para a nossa recuperação. Repare comigo que o servo fez questão de destacar, deixa este ano. Não se trata de uma ajuda infinita, tirando da figueira a responsabilidade dela em produzir frutos. Foi tão somente uma nova oportunidade. Diz-nos respeito porque, como humanos, somos tendentes ao erro 24 horas por dia. E por isso, se não contarmos com a graça de Deus, estamos perdidos. O servo dessa parábola simboliza a graça teimosa de Deus que ainda insiste em investir em nós. No verso 9, percebemos que ainda o juízo de Deus sobre as pessoas infrutíferas não é incoerente com a misericórdia divina. O fato do servo adiantar que após um ano, caso aquela figueira não produzisse fruto algum, ela deveria ser arrancada, não é incoerente com o amor que ele havia demonstrado por ela no verso anterior. A justiça de Deus, segundo um professor do meu seminário, é o amor de Deus em ação. Deus não pode se compactuar com a vivência de uma vida cristã mesquinha e apagada. Tudo seria feito para que a figueira frutificasse. Foi cavado no redor para dar maior espaço às raízes, foi colocado adubo para fertilizá-la e tudo mais. Caso não frutificasse, não haveria outra solução a não ser o corte radical. Todos nós recebemos muito de Deus em nossas vidas. Agora, se não produzimos o fruto, foi por negligência nossa. O juízo de Deus é conforme a sua natureza. Não há uma mancha de injustiça em Deus. Ele é totalmente justo, de modo que ele não pode conviver com o erro. Ele ama o pecador, mas detesta o pecado. O juízo de Deus será de acordo com a posição do homem. Caso estejamos em posição de frutificação, repito, no testemunho, na vida devocional e no amor à igreja, Deus nos manterá. Afinal de contas, Ele conta conosco, mas se não, nós seremos arrancados. Há muitos crentes que poderiam estar melhor do que estão. São a semelhança da história que vou contar aos irmãos. Um certo homem andava na floresta e percebeu um ovo caído no chão. Pensando ser ovo de uma galinha do mato, colocou-o no próximo ninho que encontrou. Só que era ovo de uma águia. O resultado foi que a águia foi criada a vida inteira como galinha. E um certo dia ela viu uma linda águia voando no céu e comentou com a sua companheira, a galinha: "Nossa, que ave bonita é aquela!" Sua parceira lhe respondeu secamente: "É uma águia. Você nunca será como ela. Agora vamos ao lixo para colher o nosso alimento." Percebam que há muitos crentes que estão, infelizmente, se deliciando com a vida apagada de uma galinha do mato, enquanto poderiam estar voando nas alturas como uma águia. A misericórdia de Deus deve incentivar você a ser valoroso na prestação de um serviço amoroso ao Senhor Deus, vivendo, antes de tudo, uma vida vitoriosa e vibrante. Deus quer lidar com você como águia, porque assim, se colocando diante de Deus, Ele terá prazer em sua vida. Procurei mostrar hoje aos irmãos, em tese, que Jesus se frustra quando percebe pessoas infrutíferas.
Ele é como esse Senhor da parábola, que ano após ano tem no coração uma expectativa de que caminharemos vitoriosamente, que seremos suas testemunhas fiéis. Mas muitas vezes o decepcionamos com a nossa vida sem produção dos frutos do testemunho, da devoção cristã e do amor à igreja. Mas graças a Deus, ainda existem os intercessores, aqueles que rogam aos céus: deixa este ano ainda. E por ouvir o clamor destes intercessores, Deus não nos arrancou e tem semeado, investido em nossas vidas, para que ainda venhamos dar fruto. Mas um dia Deus nos julgará. E o juízo de Deus não anula a misericórdia divina, pois somos águias e somos limitados apenas pelos céus. Não somos galinhas do mato, que se contentam com o lixo de cada dia. E que a partir de hoje, você possa ter o desejo de produzir mais frutos a Jesus Cristo. Deus te abençoe.